Celino me pediu para dar essa aula, no domingo passado eu estava aqui no culto e eu comecei a chorar. Pela responsabilidade de tentar ensinar algo tão sério da parte de Deus para vocês. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração aquilo que nós estamos vivendo e como está tão próximo à volta de Jesus. Então, eu espero que essa aula de hoje seja realmente uma aula que nos faça pensar e refletir na vida espiritual que nós estamos tendo. Amém? Eu vou tentar. Normalmente a aula demora 1 hora e às vezes eu passo até um pouquinho. Dizem que as mulheres falam mais que os homens e eu sou a única professora que dá aula. Mas hoje eu vou tentar resumir o máximo que eu puder, tá bom? O governo do anticristo. Eu sempre dou aula assim, eu não pego para os irmãos novos que estão vindo, eu não fico lendo a apostila. Eu faço um resumo da ideia principal e já vou indo para ir mais rápido. Hoje, infelizmente, eu não posso ficar respondendo muitas perguntas por causa do horário que a gente tem, tá bom? Mas depois da aula, qualquer irmão que quiser, por favor, nos procure, vai ser um prazer poder ajudá-los. Bom, o que é governo? Eu ando sempre com o meu dicionário, porque eu acho que é importante a gente entender realmente o sentido das palavras. Nós não temos que decorar a Bíblia como um papagaio, mas nós temos que entender, guardar e praticar a palavra de Deus. Isso é muito importante. Então, às vezes você vê a pessoa falando um versículo, não sabe nem o que significa, não tem muito sentido. Então, governo é a capacidade, a possibilidade de exercer controle sobre um povo. Isso é governo. Então, a capacidade ou possibilidade de exercer controle sobre um povo. É isso que o anticristo vai fazer. Ele vai exercer o quê? Controle sobre as pessoas. Domínio, controle, administração, direção. Período em que alguém governa. Isso é governo. É um período. Ok? O que é anticristo? Se a gente for ver no dicionário. A gente vai dar as duas definições aqui, a bíblica e a do dicionário. É uma palavra que vem do grego, anticristos, tá? Segundo o Apocalipse, ele é um impostor que virá, no fim dos tempos, atentar contra os valores cristãos. E tem a ver com a definição bíblica também. A introdução da nossa revista. O cenário já está montado, ou seja, se a gente for olhar jornais, revistas, tudo, nós vamos ver que todo mundo está se preparando para o reinado do anticristo. As nações suspiram por um líder que tenha capacidade, entre aspas, de governar o mundo em paz e para que haja uma ordem econômica e política. O mundo quer isso. Nós vemos, por exemplo, a Europa, que ela já se uniu para ter um governo, para ter uma moeda, que é o euro. Então, o mundo está se encaminhando para isso. Quem é o anticristo? Ele é um personagem o quê? Real. Não é fictício. Vai realmente vir, vai realmente acontecer. A definição etimológica. Aquele que se levanta contra Cristo, colocando-se em seu lugar. Ok? A definição teológica, a definição da Bíblia. O anticristo é o representante máximo de Satanás. É um homem que se coloca inteiramente à sua disposição, à disposição de quem? Do diabo, tá? Com a intenção de governar em seu nome. E aí eles têm alguns nomes. Ele é conhecido também como a besta que sobe do mar, homem da iniquidade, assolador, homem do pecado. Ele vai ser conhecido por esses nomes. O aparecimento do anticristo. Quando vai aparecer o anticristo? Está indo muito rápido, irmãos? Está dando para entender? Ok. Alguém tem alguma pergunta rapidinha? Tem, meu amor? Pode falar. Lá embaixo? Mas daqui a pouquinho vai subir, tá bom?
Isso está muito linda. O tempo. O anticristo vai se manifestar quando, irmãos? Logo após o arrebatamento da igreja. Jesus vem para buscar os seus, os salvos, as pessoas que forem fiéis a ter a vinda de Jesus. E aí os fiéis, né, os salvos subiram, entra quem? O anticristo. A duração do governo do anticristo será de 3 anos e meio. Depois enfrentará o Cordeiro e a grande tribulação. Então, durante esse período de 3 anos, vai haver uma aparente paz no mundo. O lugar. Aí nós vemos 2 lugares importantes. Irmãos, isso daqui é importantíssimo. Nós, como servos de Deus, nós temos que ter fundamento da nossa fé. Porque a coisa mais triste é alguém chegar para a gente e a gente não saber o que está falando, o que está fazendo, o Deus que nós estamos servindo. A sede administrativa do governo do anticristo vai ser Roma. Lembra que há um tempo atrás, na Bíblia, Roma já dominava o mundo? Roma vai ser a sede administrativa. Já caminha para isso com essa unificação europeia. Os irmãos estão entendendo como as coisas já estão trabalhando para que isso aconteça? E olha que incrível, o diabo sempre quer ter aquilo que é de Deus. Pode ver, desde o começo, desde a criação. A sede religiosa será em Jerusalém. Bom, sede religiosa do governo anticristo. Do governo do anticristo. Nós estamos falando tudo aqui, irmãos, do governo do anticristo. Ok? Vale a pena também fazer um comentário, porque a União Europeia tentou adiantar isso, né? Eles fizeram lá tentaram fazer um grupo forte, uma economia forte, um dinheiro forte, mas eles se precipitaram, né? E para tentar dominar o mundo, né? Então, mas só que só vai acontecer no tempo de Deus, né? Isso. Vai acontecer no tempo de Deus, mas já é o caminho. A partir do momento que nações começam a se unir, que várias coisas começam a acontecer, eu quero ver se eu consigo fazer a conclusão, porque na conclusão os irmãos vão conseguir entender muita coisa. Nós vamos usar a Bíblia para fazer a conclusão do que está acontecendo hoje no mundo. E aí os irmãos realmente vão conseguir entender toda a lição. A triade. O que é triade? Conjunto de 3 pessoas ou de 3 coisas. Maligna. Então o que vai ser isso? O dragão. Um gigantesco dragão de muitas cabeças e muitos chifres. Identificado como Satanás. Assim como o cavalo vermelho, em Apocalipse 6, 3, infelizmente a gente não está tendo tempo, porque eu quero ler só no final para fazer a conclusão. Significa sangue e morte. Também o vermelho desse dragão é uma referência ao fato de Satanás ser um assassino desde o princípio. Então, o dragão é quem? O diabo, o inimigo. Tá? O anticristo. O anticristo, quando ele assumiu o comando do mundo, ele não admitirá ser o anticristo. Mas ele se autoproclamará o Cristo real. O cumprimento das profecias que apontam para o rei que estaria vindo para tomar o seu reino, que é o que os judeus esperam. Porque os judeus não acreditam que Jesus já veio, mas esperam um rei. E ele vai se autoproclamar esse rei. Ou seja, ele vai dizer que ele é o Cristo verdadeiro e não o anticristo. Pode falar. E é porque quando a gente estuda a palavra anticristo, a gente pensa que essa pessoa vai ser contra Cristo como o Messias. Mas ele não é contra Cristo, ele quer ser o próprio Cristo. Não é assim? São as duas coisas, na verdade. Ele é, porque, como eu expliquei anteriormente, ele é uma pessoa 100% à disposição do diabo. Ele é o máximo, ele vai ser o máximo representante do diabo aqui na terra. E ele quer tomar o lugar de Deus, que é o que o diabo sempre quis desde o início, por isso que ele foi lançado em terra. Então são as duas coisas. Antes porque ele é contra Cristo, mas porque ele quer assumir o papel de Cristo. Ele é contra Jesus como Cristo. Contra Jesus, como Cristo, contra Deus, porque ele é a autoridade máxima do
diabo, a disposição do diabo, e ao mesmo tempo ele quer ser Cristo. Por isso é que ele não vai admitir ser o anticristo. Ele vai falar, não, eu sou bom, eu consegui a paz aparente do mundo, a economia, né? Está tudo girando bem, eu sou o rei que deveria vir. Na realidade, aquele Jesus que falava, ele não era real. Eu sou, entendeu? Ele vai se declarar o Messias. Ele vai se declarar o rei, né, que viria de vir, que seria o Messias. Tá? O falso profeta. O falso profeta estará à frente da igreja apóstata. O que é apóstata? É uma doutrina falsa. É uma doutrina que deixa os princípios da Bíblia para seguir preceitos do diabo. Tá? Mais ou menos assim. Durante a primeira parte da grande tribulação. Então, na realidade, o anticristo ele vai ser o máximo representante do diabo, mas vai ter um líder, vai ser um líder mais político, vamos dizer assim, mundial. E o líder mundial espiritual vai ser o falso profeta. E vocês vão ver daqui a pouco por quê. Eu tenho que correr por causa do horário. Mas quando acontecer isso, que o anticristo, isso é bem importante a gente frisar, assumir o governo aqui na terra, já os salvos em Cristo terão sido arrebatados. Então, irmãos, nós vamos vencer a lei da gravidade. Nós vamos conseguir fazer algo maravilhoso, que muitos homens sempre desejaram, que é voar, sem asa delta e sem nada. Subir para encontrar Jesus nos ares. Vai ser lindo, né? Vai ser maravilhoso, o maior milagre. O falso profeta será um líder do sistema religioso mundial, como eu já falei para vocês, que o anticristo estabelecerá na última parte da sua grande tribulação. Vamos correr aqui um pouquinho por causa do horário. Todo mundo está entendendo até aí, né? Amém. O sustento do governo do anticristo. Então nós vemos o espiritual, que será esse falso profeta, Satanás, o dragão, e o humano, que vai ser o falso profeta, que vai estar à disposição do diabo também. E aí nós vamos ver daqui a pouco as coisas que ele vai fazer. O dragão, antiga serpente, em Apocalipse 2, 12 e 9, o diabo e Satanás, que são os mesmos, conduziu a humanidade à primeira apostasia. Apostasia, se vocês forem ver no dicionário, significa abandono voluntário. Ou seja, ninguém é obrigado a fazer aquilo, tá? E público de uma doutrina. Então, ninguém obriga ninguém a servir a Deus ou ao diabo. Deus nos deu o livre-arbítrio. Se nós estamos aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, é porque nós queremos. Amém. Os irmãos concordam? Amém. Ninguém colocou um revólver na cabeça de ninguém. Quando um homem decide matar o outro, roubar, fazer alguma coisa ruim, é lógico que existe uma força maligna impulsionando, mas a decisão é do homem. Ao induzir Adão e Eva ao pecado, foi a primeira apostasia. A segunda apostasia, nos últimos dias, ele seduzirá os seres humanos a adorá-lo na pessoa do anticristo. Ou seja, o anticristo vai querer toda adoração para ele, como se ele fosse o verdadeiro Deus. O falso profeta será convincente e irresistível. Seus milagres e prodígios. O que é prodígio? O acontecimento que é ou aparenta ser contrário à natureza. Algo sobrenatural. E o falso profeta terá dois grandes sinais. O primeiro será uma falsa ressurreição que ele fará do anticristo. Veja bem, o anticristo tem um poder maior político, mas é usado pelo diabo. Agora, o falso profeta terá um poder mais espiritual. Os irmãos estão entendendo diferente de uma coisa para outra, tá? Então, vai acontecer como se fosse um atentado, e aí vai noticiar. Olha, o anticristo morreu em um atentado. Ele vai até lá, vai fazer uma oração, alguma coisa, e vai fingir que ele ressuscitou. E
todos vão crer que ele realmente ressuscitou, tá? Então, esse vai ser o primeiro. O segundo, ele vai mandar fazer uma estátua enorme, uma imagem imensa do anticristo. E aí ele vai fazer uma oração, alguma coisa, e essa imagem vai começar a falar, vai ter vida. Apocalipse 13, 14 e 15. E aí, o que vocês acham que vai acontecer com quem não adorar essa imagem? Coisa boa que não vai ser, né? A plataforma de governo do anticristo. O anticristo usará de todos os artifícios, tanto os naturais como os sobrenaturais. A promoção da mentira. Irmãos, o que sustenta a nossa vida? A verdade. A verdade. A verdade não é que nos liberta. É. Jesus, a verdade, é a palavra de Deus. O verbo se fez carne, ou seja, não existe outro caminho para Deus conhecer o homem a não ser por Jesus. E para a gente conhecer a Deus e para ter fé no coração, a gente tem que ler e meditar o quê? Na palavra de Deus. Ela é a nossa base, é o nosso alicerce, é o nosso manual de vida. Os irmãos concordam? Amém. Agora imagine o seguinte, se tirarem a palavra de Deus, nós morremos espiritualmente. E é isso que eles vão fazer. Eles vão propagar a mentira. Que tudo que está na Bíblia é errado, é mentira, não existe. Tá? Para tirar do homem a palavra de Deus e a verdade. E hoje já está começando isso. Porque se os irmãos forem perceber, hoje é como se o pecado deixasse de ser pecado, e hoje existe, isso é relativo, é o que eles chamam de relativizando a verdade. É mais ou menos pecado, depende da situação. Na realidade, irmãos, pecado não deixou de ser pecado. Os irmãos concordam? Pecado é pecado no Brasil, nos Estados Unidos, na China, no Japão, em qualquer lugar do mundo. E vai continuar sendo. Tudo aquilo que é contra a palavra de Deus é pecado. A promoção do pecado. O anticristo também é conhecido como o homem do pecado. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2:3. Hoje, ele promove o quê? Homossexualismo, aborto e eutanásia. O que é eutanásia? Permitir que uma pessoa em estado muito ruim de saúde possa morrer para evitar sofrimento. Mas na realidade, isso é contra a palavra de Deus. Porque só Deus tem o poder de tirar ou de dar a vida. Nós não podemos brincar de ser Deus. Por pior que esteja a situação. Eu fui há um tempo atrás, até o pastor Helmut foi comigo. Orarmos por uma pessoa, você lembra, pastor Helmut? Uma senhora. Os médicos insistiram com a família várias e várias vezes. Não desliga, ela vai morrer. Desliga. E eles falaram, não, nós não vamos desligar. E a mulher está viva. Aleluia. Está viva, está consciente. Então, quem sabe a duração da nossa vida? É Deus. Né? Bom, quando assumir o governo do mundo, promoverá o genocídio. O que é genocídio? É um extermínio sistemático de um grupo humano, nacional, étnico ou religioso. Foi o que os judeus fizeram, foram o que os alemães, fizeram com os judeus. Quando Hitler estava na Alemanha, no governo, ele não queria que a raça fosse misturada e não gostava dos judeus e tentou o quê? Matar os judeus. Então isso é genocídio, é um extermínio em massa. A promoção do culto a Satanás. Durante o seu governo, constrangerá a humanidade a adorar o dragão e os demônios. O anticristo se levantará contra Deus e contra os que o adoram. Então a pessoa vai ser obrigada a fazer isso. A promoção de uma economia única. O anticristo sabe que somente controlando a economia mundial, ele vai conseguir apoio. Porque a economia,
a parte financeira é uma das coisas mais importantes do ser humano. Os irmãos concordam? Então, e aí vai então instituir o quê? Um código conhecido como a marca da besta. Para que sem o seu número ninguém possa comprar e nem vender. Tá? Está lá em Apocalipse 13, do 16 ao 19. Então, se você tiver na sua mão direita ou na sua testa esse sinal, você vai poder comprar ou vender o que você quiser. Mas se você não tiver, você não pode comprar e nem vender nada. E como você vai viver sem comprar ou sem vender nada? Mas volto a falar, isso vai acontecer depois que a igreja subir. Eu vou ter que terminar agora, porque não tem mais tempo. Né, pastor Helmut? Termina? O pastor Helmut já levantou a mãozinha. O pastor Helmut é o meu termômetro aqui. Eu só olho para ele. Quando ele começa a mexer na cadeira, que eu já sei que está na hora de acabar. Vamos lá. Está quase acabando aqui. Não vou explicar. Eu quero que vocês... Pastor Ferraz, me ajuda, por favor. Lê para mim, bem rapidinho, Mateus 24, 3, depois do 6 ao 14. As profecias bíblicas. Se o senhor puder levantar e usar o seu vozeirão aí, bem forte, para ler, para todo mundo ouvir. 24, no versículo 3, depois o senhor vai do 6 e vai lendo, vamos ver o tempo, se dá. Nesse texto da Bíblia, fala o seguinte. As pessoas perguntaram para Jesus, né? Jesus fala que iria voltar. E aí eles perguntaram o seguinte: mas Senhor, que sinais haverá que o Senhor vai voltar? Quando isso vai acontecer? Vamos ver a resposta e vamos ver o que está acontecendo agora. E nesse texto vocês vão entender que o sistema do mundo está se preparando para receber o anticristo. E vocês vão ver isso bem claro. Mas Jesus voltará antes do governo do anticristo para buscar os fiéis. Vamos lá fazer isso aí rapidinho. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se eles aos seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da vinda da filha do mundo. E Jesus, 6. Agora vai no 6, por favor. Olha, perguntaram quais os sinais que haveria no final dos tempos, quando Jesus voltaria, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Olha o que Jesus respondeu. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Está acontecendo ou não? Guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes Só um por causa minutinho. nenhuma. Só um minutinho aí, pastor. Hoje na África, muitos cristãos estão sendo mortos, estão sendo queimados vivos por servir a Deus. Índia, China, na China você não pode entrar com Bíblia. Está acontecendo tudo isso ou não, irmãos? Está. Morre um cristão a cada 3 minutos. Está na internet um cristão morrendo queimado. Né? Então, eu vi, é terrível, é algo terrível. Pode continuar, pastor. Mas nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então verá o fim. Muito obrigada, pastor. Pode sentar. Então, se a gente pegar o mapa do mundo, né? Aqui Estados Unidos, Brasil, Caribe, Europa, Ásia e tal, nós vamos ver que nessa parte aqui do mundo,
nós temos algo chamado Janela 10 por 40. Os irmãos já ouviram falar nisso? Amém. Não. É uma parte do mundo que pega a África, a Ásia, Europa, países que nunca ouviram falar de Jesus. Então, isso, veja bem, agora é a minha maneira de entender. Biblicamente, pelo que eu tenho estudado, isso é a única coisa que falta para Jesus voltar. Veja bem, isso não é a revista que está falando, isso é a minha maneira de entender os acontecimentos, estudando. Porque o nosso Deus é justo, Ele não pode exigir de uma pessoa que nunca ouviu falar do seu nome, que o aceite. Os irmãos concordam? Não seria justo. Não pode julgá-lo também. Não pode julgá-lo, porque você só comete pecado quando você tem consciência de que aquilo que você está fazendo é errado. Caso contrário, não pode ser pecado. É ou não é? E o nosso Deus é justo. Quando as nações do mundo ouvirem falar de Jesus, então Jesus virá. E terminando essas profecias. Pode falar. Estima-se que na Terra tem 7 bilhões de pessoas. 1 bilhão e 600 milhões nunca ouviram falar de Cristo. Então, é a janela 1040. Hoje 7 bilhões de pessoas existem no mundo, de acordo com os dados da ONU. Os últimos dados da ONU. Eu estudei sobre isso e a gente deu um estudo sobre isso aqui na igreja. Bom, quando o anticristo declarar que já todos os seus objetivos foram alcançados, então ele sofrerá uma repentina destruição. Jesus Cristo destruirá o império do anticristo para implantar o reino de Deus e a sua plenitude para sempre. Vai ser o final. Ou seja, Jesus vem depois novamente para tirar, né, o reino do diabo aqui na terra e implantar o seu reino. Então haverá ainda mais uma chance. Mas por que nós vamos esperar para sofrer se a gente vive hoje no tempo da graça? Se a gente pode aceitar Jesus sem o sofrimento desse tempo? Nosso Deus é tão misericordioso que ainda vai dar mais uma chance. Mas sejamos inteligentes, irmãos, e façamos hoje a nossa escolha. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade, aos irmãos. Muito obrigada, irmãos. Porque é o seguinte, tem muitas pessoas que são novos crentes, então a pessoa fica sem dúvida. Inclusive, uma pessoa até me perguntou sobre esse texto aqui, ó, que lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Eu quero que a irmã dê uma explicação sobre isso aí. Quais são os santos que vão ser vencidos? Então, é assim, que agora a gente não tem mais tempo. A gente pode explicar isso na próxima aula, por causa do que a gente tem mais uma parte ainda. Pode ser? Os irmãos concordam na próxima aula? Pode ser? Amém. Porque o pastor, eu já passei do horário como sempre. Mas isso Tá tão bom, né? ai, me perdoa, irmão. Mas... Você ficou confortável com a Não, aula? já acabou. Eu fiquei Mas confortável com a aula.